A machosfera grita em uníssono: o Estado ginocentrista ou feminista é a maior fonte de todos os nossos problemas. Sem a interferência estatal na sociedade e na família, não haveria misandria e todos os nossos problemas haveriam de ser solucionados. Será mesmo que essa narrativa é verdadeira? Eu convido você a ficar até o final e entender todo este arcabouço que tem levado a vida de muitos homens inocentes à miséria e tentar ver a situação de uma macro perspectiva, montando paulatinamente as peças do quebra-cabeça para no final nós respondermos a essa pergunta que não quer calar. A abolição do Estado solucionaria os problemas que a Manosphere tem se queixado? Fique até o final e tire as suas próprias conclusões. Hoje em dia, o ponto de vista de que as mulheres são vítimas é tido como fato, e vivemos numa cultura obcecada por este problema. A sociedade gira em torno da mulher e das suas necessidades, com vários grupos feministas determinando o que elas sentem e o que pode beneficiar a mulher como um todo, ou um setor da população feminina em particular, ao ponto de os problemas das crianças serem frequentemente submetidos a este egoísmo e os dos homens completamente ignorados. Este é o seu poder, o qual poucos políticos estão dispostos a opor-se por medo de serem rotulados de sexistas. Encontramos aqui a primeira pista que leva a esse gravíssimo problema de misandria que temos enfrentado. E por que é que os políticos não têm a coragem de se opor a esse tipo de supremacismo radical que acaba ferindo a família, que é o núcleo mais importante da sociedade? E quando me refiro à família aqui, quero deixar claro que devemos colocar o bem-estar das crianças em primeiro lugar e não o bem-estar da mulher. Afinal de contas, a fragilidade encontra-se no menor e não em um adulto protegido por leis, pela mídia, pela cultura hollywoodiana e muitas coisas mais. Vamos dar uma olhada no impacto que o sufrágio feminino teve na nossa sociedade. Se liguem! Uma das coisas interessantes quando nós abordamos a questão do sufrágio feminino, é como vocês aqui hoje têm uma opinião formada por terem sido influenciados por influenciadores, como já diz o próprio nome, a gente sempre vai ser influenciado por alguém e as pessoas que nos influenciam também foram influenciadas por outras pessoas, É muito difícil a gente ver pessoas que criaram pensamentos originais, Isso não é algo tão comum. E muito do que a gente sabe vai se pautando na realidade cotidiana. Uma coisa que eu acho válido a gente mencionar aqui é que essa posição que eu vou mostrar para vocês a respeito do sufrágio feminino, eu consegui com o Milo Yiannopoulos, ele é um homossexual de direita, mas é um homossexual, com a Janet Bloomfield, que é uma mulher, e com a Ann Coulter, também uma mulher. Não que eu creia na validade dessa argumentação, mas infelizmente as pessoas tendem a falar que você pensa de tal maneira por ser um homem branco ou por ter características X ou Y. O que vale para mim é a argumentação e não a cor de pele ou a posição política, Nós cairíamos em falácias. Mas já contra-argumentando um ataque que poderia ser feito contra mim, a opinião que eu vou exprimir nesse vídeo hoje não é minha. Eu estou apenas passando para vocês, para não ler, porque ler fica uma coisa meio fastidiosa, eu vou narrar então naturalmente uma opinião de uma mulher que é ativista dos direitos dos homens e ela se chama Janet Bloomfield. E eu concordo inteiramente com ela, tanto que trouxe opinião aqui para o canal, Ela já faz uma indagação interessante. Ser contrário ao voto feminino é uma manifestação de aversão às mulheres? Não, não é, E não é da mesma maneira que também não é você falar que pessoas com 17 anos não deveriam votar. E a argumentação que ela dá é bem clara, Se a gente analisar pregressamente a história, a questão do voto está ligada diretamente com certas obrigações militares,
como o próprio alistamento, a questão de você ir para o campo de batalha, perecer pela sua nação, né? Tanto pela questão da honra, da defesa da sua pátria e da sua tradição, como também uma questão de escolha e consequência. Se você acha que você quer votar, né, seja na esquerda ou na direita, e por alguma razão aquele líder que você elegeu coloca a sua nação em guerra, você tem que estar disposto a pagar o preço pelas suas escolhas, né? É uma questão óbvia, de 2 mais 2 são 4, né? Chegaria um dia que teríamos que explicar que a grama é verde, e esse dia chegou, né? E eu vou acrescentar agora, para falar também dessa questão dos jovens não poder votar, né? Eles não deveriam, eles podem, né, facultativo, mas eles não deveriam. E essa é uma opinião minha, tá? Essa agora não é uma opinião da Janet Bloomfield. É que eu acho que o assunto está aí pautado também na questão do sufrágio universal. Até o próprio lobo frontal dos jovens não está completamente desenvolvido e não atingiu a sua maturação aos 16, 17 anos, né? E essa área, né, o lobo frontal, é a zona moral do nosso cérebro e está diretamente atrelada à racionalidade, né? São as zonas corticais que vão nos diferenciar, por exemplo, dos bichos, né? Diferentemente das zonas subcorticais, né? A ínsula, por exemplo, que são regiões mais relacionadas à emocionalidade, né? Tanto que tem aquele caso do Phineas Gage, que eu já citei aqui no canal, que era um cara que sofreu um dano no lobo frontal e a personalidade dele mudou radicalmente. Indivíduos borderline, histriônicos, pessoas dotadas de comportamento antissocial, no sentido mais estrito e psiquiátrico do termo, também tem um problema nessa zona, né? E são impulsivos, irracionais, não têm empatia, né? Então tem a ver também questões biológicas, né? A cidadania não pode ser simplesmente uma questão aí avulsa, né? Populista para ganhar voto, né? Posto isso, a Janet Bloomfield fala uma coisa interessante. Não adianta a gente estender o voto às mulheres, né? Que não foi uma conquista feminista, né? Não foi conquista, foi uma concessão masculina, até mais alinhada aí à direita, se elas não forem, por exemplo, para o campo de batalha, né? Elas querem participar nas decisões políticas. Se der merda, opa, aí são os homens que decidem. Então esse é o primeiro argumento. Para votar você tem que ser obrigado a se alistar e você tem que estar disposto a pagar pelas decisões do seu líder, né? Ainda assim eu mesmo não sou a favor do sufrágio universal, mas eu vou tentar me abster de opinar e falar só do que a Janet Bloomfield exprimiu para dizer a opinião dela, que mulheres não deveriam ter o privilégio ao voto, tá? E ela disse outras coisas interessantes. Quando você dá o poder de voto para mulheres, em uma democracia, né, que eu discordo do termo porque não é um verdadeiro governo do povo, por uma série de razões que não vem ao caso nesse vídeo, Thomas Sowell falava, né, que a primeira preocupação de um político é se reeleger. E a segunda e terceira preocupações estão bem distantes da primeira, seja lá quais forem essas preocupações. E quando você estende o direito ao voto, né, o privilégio ao voto para a mulher, elas sempre vão votar para preservar a elas próprias em detrimento dos próprios homens, né? Existem estudos, inclusive, que mostram que mulheres preferem salvar uma mulher do que 3 homens. Para elas, na cabeça delas, a vida da mulher tem mais valor, né? Ainda que você coloque mais vidas masculinas em comparação com uma única vida feminina. Então elas vão sempre votar em favor delas próprias em detrimento do homem e da sociedade. Porque uma sociedade próspera é equilíbrio, não é favorecimento masculino e nem favorecimento feminino, né? E a Janet Bloomfield fala que elas vão votar primeiro para isentar mulheres grávidas de serem combatentes, né? Até aí tudo bem. Depois mulheres que são mães solteiras. Depois mulheres que têm filhos abaixo de certa idade. Até que no final das contas, elas terão votado para isentar todas as mulheres de participarem dos conflitos criados pelos líderes que elas mesmas escolheram, né? O que é uma coisa injusta. E no livro Sexo Privilegiado, né, a gente está fazendo uma série dele aqui, tem lá exemplos das vezes que o Estado tentou fazer com que mulheres ou se alistassem ou participassem, inclusive de forma passiva, na guerra,
né? Como, por exemplo, ir para as fábricas. E as mulheres que desertavam não eram punidas, né? Ainda que elas não estivessem no fronte de batalha. Elas falavam que não iam ajudar a nação, né, da qual elas fazem parte, e não acontecia nada. Se um homem, né, que também estava ali para trabalhar nas fábricas e não estivesse no campo de batalha, desertasse, ele era punido perdendo a vida. Então a gente nota uma coisa muito importante aqui, que a gente coloca o Estado como uma força opressora máxima, totalitária, mas o Estado não consegue fazer a mulher cumprir o que o próprio Estado propõe, né? Você vê que em alguns aspectos as mulheres estão acima da lei, né? Isso é algo bastante interessante de se notar. Um outro argumento interessante que ela usa aqui é o gasto e o tamanho do Estado. E eu vou colocar esse pequeno trecho, né? É melhor que parafrasear e vocês verem a argumentação dela e depois a gente passa para o próximo tópico. Se liguem aí. My second reason why women shouldn't vote, spending. Okay, I'm referring to this paper. Very interesting. Did women's suffrage change the size and scope of the government? I'll put a link to this paper in the lower bar so you can look at it yourself. This is the chart that I find most interesting. Okay, the line down the middle is women's suffrage. This is government expenditures. You can see what happens to them as soon as women vote. Now, a lot of researchers said, well, perhaps we're looking at a case of spurious correlation, that something else happened that caused government expenditures to explode at the exact same time as suffrage. There's a number of different theories. There's a theory about unbalanced spending. I think this is Baumol's theory of unbalanced spending, that wage increases will always exceed productivity gains. You're always going to play catch up. This causes the cost of any goods or service to go up. Okay, fine. There's other theories that talk about how people just started to recognize that government services were a social good. Some other theories talk about ratcheting effects. There's other theories that talk about the fact that politicians are becoming more entrepreneurial. They're treating this more as a business, and they're arguing for increases in their own salaries and the cost of administration. All of those things. Lots of different theories. They fall apart, though, when you realize that government spending, look here, government spending has not always been growing. If this is a matter of wages always exceeding productivity, then how do you explain the 4-year decline right after World War I in government expenditures? 1920 hits and bam, the expenditures take off. It takes 4 years for women to vote to reach previous peak levels of spending. It takes them 11 years to double per capita government expenditures. Um outro ponto interessante que ela fala aqui, que está relacionado até muitas coisas que nós temos presenciado aí no Brasil, inclusive durante o governo supostamente conservador do Bolsonaro, as mulheres votaram para receber pensão alimentícia vitalícia, independentemente das circunstâncias que levaram à dissolução do casamento. E a gente nota que quanto mais populista for o político, né, oferecendo benefícios exclusivos para mulheres que são pagos com impostos masculinos, mais elas vão votar a favor daquele tipo de benefício, sem se importar com as consequências que aquele tipo de medida teria em longo prazo, né? A gente já fez um vídeo disso aqui, falando do Thomas Sowell, né, do Estado assistencialista que destruiu a família afrodescendente. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela e vocês podem dar uma olhada nesse vídeo aí. Você quer ver um exemplo claro de como a força eleitoral feminina determina políticas ainda que absurdas? A lei aprovada da Mari Ferrer, baseada em uma falsa acusação, vários aditivos da Lei Maria da Penha, quando na verdade a mudança que deveria acontecer prementemente e a inclusão do homem nesse tipo de lei, porque ele também sofre com abusos domésticos, né? E não a gente continuar discriminando o homem cada vez mais e criando novas leis, novos aditivos. E por que é que a gente vê um governo de direita aderindo a pautas, né, que a própria Erin Pizzey, que foi a primeira mulher aí que fez um estudo mais formal, né, criou
o primeiro abrigo de violência doméstica para mulheres e foi perseguido por feministas. E ela deixou claro, essas pautas que a gente vê hoje, né, esse entendimento e esse tato que a gente tem com esse assunto de achar que a mulher é sempre a vítima, que o homem é sempre o vilão, que a palavra da mulher deve ter poder de prova, tirando do homem um direito básico que é a presunção de inocência, amplo direito ao contraditório e toda essa questão que a gente vê hoje, né? Chegando ao extremo de mesmo quando ele prova sua inocência, ele é culpado. Todas essas pautas, se a gente fizer uma análise pregressa, a gente vai traçar e chegar em origens feministas e até mesmo marxistas, que hoje o governo de direita brasileiro está apoiando. E por que é que ele está apoiando isso? Um dos problemas é justamente a força eleitoral. Ele quer se reeleger, né? Todo político faz isso, né? Independentemente se é de esquerda ou direita. A gente está falando do Bolsonaro aqui porque ele é o governo que está no poder, né? No momento, e ele é um governo que deveria combater essas pautas e não alavancar ainda mais a agenda feminista e colocar a Damares no poder, né? Que de conservadora mesmo ela não tem nada, né? Ela abraçou várias pautas feministas, cota para mulher na política, combate a lei da alienação parental, ela quer revogar uma lei que quem está batendo nessa tecla insistentemente nos últimos anos são as feministas. E por que é que ele está fazendo isso, né? Além da questão da mídia, claro, da mudança cultural e tal, é um problema multifatorial que a gente não pode apontar uma causa única, mas em grande parte é porque a mulher tem um poder eleitoral maior do que os homens, né? Então nenhum político vai desagradar a massa feminina, né? Nenhum. Por isso é que eu gosto de reiterar, enquanto houver democracia nesses moldes, né, a gente não vai conseguir solucionar os problemas dos homens, né? Não vai. A democracia liberal que representa os valores ocidentais, a democracia da União Europeia, é justamente onde tem mais misandria, né? Então o voto feminino, nesse caso, ele fracassou. E elas vão sempre votar em benefício próprio, como a gente vai ver mais adiante, né? Eu vou fragmentar esse vídeo e eu não vou ficar fazendo questão de linkar tudo, eu vou deixar o bom senso do telespectador entender que o que eu vou falar nesse vídeo e nos próximos 3 vídeos são coisas que estão diretamente conectadas, tá? Verem que isso está saindo da boca de uma mulher. As mulheres, ela mesma diz aqui, vão continuar votando para tirar o dinheiro dos homens, né? E ela até fala, para esfolar os homens. É uma maneira rude de se colocar o tema, mas é a verdade. Então elas vão sempre votar para usar o Estado para roubar o que você conquistou com seu suor. O fato de algo ser aprovado pela lei não quer dizer que ele seja moral, né? Olha as leis da época da escravidão, quão imorais eram essas leis, né? E hoje a gente está vendo uma expropriação da propriedade do homem, do dinheiro do homem, através do Estado, sendo transferido para a mulher, para agradar o público feminino que depois vai votar no político que está fazendo nada mais, nada menos do que uma expropriação de propriedade privada, né? E é quase um comunismo aí feminista que a gente vive sem que a gente se dê conta. What are they spending the money on? Oh, well, that's pretty interesting. First, 2 big initiatives following suffrage. Number 1, alimony. Divorce and alimony laws. Women voted for alimony laws that applied only to women, and they voted for alimony to be in effect for life, meaning any man who legally married a woman was legally required to support her for the rest of her life, no matter what the circumstances of marital breakdown. So the second thing women voted for, prohibition. It's kind of almost a joke, isn't it? You give women some power, the first 2 things they do is take away a guy's money, and then they take his beer. It's also a historical fact. That is what women voted for. It's what women continue to vote for. Women believe themselves to be social arbiters of what constitutes good manners and civil society. Women believe themselves entitled to men's money. Women believe themselves entitled to men's money. And they'll vote to continue to take it. They vote to fleece men. Um outro ponto importante que a gente deveria ressaltar aqui é também a transferência de recursos de uma área para outra, né? Se a gente começa a investir mais dinheiro em determinada área, invariavelmente a gente vai estar tirando dinheiro de outras áreas
E geralmente de onde se tira esse dinheiro? Do exército, né? Isso aconteceu na Suíça, as mulheres votaram lá para sucatear o exército todo, enquanto elas insistem na obrigação do alistamento militar, né? Ainda que no discurso isso não aconteça, quando a gente se depara com um confronto, as mulheres começam a exigir que o governo sacrifique a vida masculina para que a vida feminina seja protegida. E apesar delas estarem sucateando o exército, né, elas querem que o homem continue a se alistar. Isso até me faz lembrar de um projeto que está havendo agora, eu não me lembro o nome dela, é um político, aí, uma mulher, ela quer punir os homens que presenciarem violência doméstica contra a mulher e não fizerem nada. E ao mesmo tempo que ela propõe essa medida, ela é a favor do desarmamento. Então você não pode ter uma arma, mas ainda assim ser obrigado a morrer, enfrentar um bandido, um agressor, um doente mental, ou seja lá o que for, para salvar a vida de uma desconhecida, mas arma você não pode ter. Então você vê que é uma incoerência, ao mesmo tempo que o homem tem que se sacrificar pela mulher, os meios que ele poderia usar para tornar esse sacrifício, que eu sou contra, tá? Cada um por si hoje em dia. Esses meios são cada vez mais removidos, então é uma incoerência do início ao fim, né? Eu até me lembro de um assunto bem interessante. Antes do Bolsonaro se eleger, uma das pautas que usaram para atacá-lo é que ele tinha 2 ou 3 projetos apenas para mulheres, né? O cara virou a casaca, o governo dele aprovou mais de 14 leis feministas. Mas antes da eleição, ele tinha só 2 ou 3 projetos femininos, comparado com vários projetos de todos os outros candidatos. A insanidade da sociedade odierna chegou num nível tão elevado que o candidato que foi considerado machista, ele foi considerado como tal porque ele tinha menos projetos femininos do que os outros. Mas ele tinha algum projeto masculino? Nenhum, né? Então o machista é o cara que faz projeto para mulher e não para homem, né? Olha só a que ponto chegamos, cavaleiros. Uma situação realmente muito complicada, né? Mas 2 razões importantes para a gente se opor ao sufrágio feminino, né? A primeira delas, e eu vou complementar ainda nessa série, é a futilidade feminista, de colocar nomes, de achar que tem machismo em partes do corpo, em descobrimento de astros, porque levam nomes masculinos, né? Até o Oscar, né? O Oscar tem que trocar o nome, não tem que se chamar Oscar, porque isso significa que o ambiente é dominado por homens, né? Então, assim, é uma futilidade e a gente acaba ocupando o espaço de debate político com coisas que não vão levar ninguém a nada, nem mesmo as próprias mulheres, né? Se eu mudar o nome dos astros ou de partes do corpo humano, pomo de Adão, que diferença isso vai fazer na vida das pessoas, das famílias, das mulheres? Nenhuma, né? Então tem esse delírio, né, com coisas triviais, fúteis, né, superficiais. São pessoas rasas, não tem muita profundidade, né? Igual, por exemplo, você não pode falar tomara que caia, porque é um termo sexista. O ar-condicionado, segundo elas, temos vídeos aqui no canal sobre isso, é sexista. Veja bem, o ar-condicionado é machista, né? Então, o deslocamento da janela de Overton, além de ir muito para a esquerda progressista, ele é encurtado, porque elas tendem a se ofender com muito mais frequência do que os homens, né? E isso, inclusive, aumenta a espiral do silêncio, que é aquela teoria política que a gente está sempre falando aqui no canal, da Elisabeth Noelle-Neumann, que é alemã, né? Muitos homens acabam reforçando opiniões políticas em público, mas para sinalizar virtude, né? Porque, como diz a banda Velhas Virgens, tudo que o homem faz é para comer alguém. Então o cara não acredita no que ele está pregando politicamente, tá? Ele está falando aquilo para agradar a mulher e isso acaba, né? Esse tipo de apoio hipócrita, que visa sinalizar virtude e aumentar os seus parceiros sexuais nas redes sociais, vai mudando a mentalidade política das pessoas que não têm muito conhecimento e estão sendo bombardeadas com aquele tipo de informação. Você vê a gravidade do problema? Outro problema, né, que não tem muita relação com o contexto brasileiro, mas que está acabando com a civilização cristã europeia, né, que é a imigração. As mulheres, elas têm uma empatia muito seletiva, tá, politicamente falando, né?
aquele ódio do bem que a gente costuma dizer, e a empatia das mulheres, cerebralmente falando, do ponto de vista neurocientífico, é a empatia relacionada à ínsula, que é uma empatia que tem muito mais a ver com a parte sentimental, né? Já a empatia masculina está mais relacionada ao lobo frontal, que é a questão da racionalidade, né? E etc. Vamos exemplificar na prática como é que funciona esse tipo de empatia. Muito mais provável que um homem consiga racionalmente prever as suas atitudes, as suas palavras, né? Se colocar no lugar da mulher, até por uma razão cultural, né? A mulher não se importa muito com o universo masculino. Então ele tem essa questão de prever, de usar a razão para ser o leme moral das suas atitudes diárias, né? Já a mulher, ela usa mais a empatia da ínsula, que é uma empatia mais emocional, né? Por exemplo, ela vê um cachorro ferido, ela quer levar o cachorro para casa, mesmo que ela não tenha condições de cuidar do cachorro, né? Não fazendo uma crítica a esse tipo de empatia, mas ela não vai levar a sociedade rumo ao progresso real, porque você está agindo com a sua parte mais animal, mais sentimental, né? E isso se manifesta também nas pautas relacionadas à imigração. Você coloca um vídeo para uma mulher assistir de um problema de um refugiado na Síria ou de um refugiado do Oriente Médio, e ela vai se empatizar com o sofrimento daquela pessoa. Até aí tudo bem. O problema é que ela vai querer abrir fronteiras para receber esse tipo de pessoa aqui, sem se importar com o impacto étnico que vai haver naquela região, se aquelas pessoas que estão vindo para cá estão dispostas a se integrar culturalmente, de onde vai vir o dinheiro, né? Que os imigrantes hoje na Europa, eles não estão integrando, eles estão alterando a cultura local para se adequar às suas próprias necessidades. É como se eu abrisse a minha casa para uma visita e a visita, em vez de se adequar à minha rotina, ao meu horário de sono, à minha alimentação, ele vai querer que eu me adeque a ele. É exatamente o que está acontecendo no contexto europeu hoje em dia. E ela não vai se importar de onde vai vir esse dinheiro, porque isso não é uma preocupação feminina. A mulher vota, o homem trabalha para pagar o imposto é tirado de áreas vitais para a nação, para a família e para os homens, e a mulher não se importa, né, de onde vai vir esse dinheiro, né? Tanto que é muito comum você ver mulheres apoiarem essa medida aí de R$ 1.200 por mês permanentemente para mães solteiras. De onde é que vai vir esse dinheiro? Elas não estão nem aí para isso, né? Tu vai ter que trabalhar, tu, homem, para pagar esse imposto que o Estado vai roubar de você e transferir para elas. Então é um problema grave, é tabu, eu sei que mas o sufrágio feminino só trouxe coisas negativas para a família, para o homem, para as crianças e para a civilização cristã ocidental, tá? Então acompanhe aí os próximos vídeos e a gente vai montar as outras peças do quebra-cabeça. A gente se vê na nossa próxima edição. Se você ficou conosco até aqui é porque você se interessou neste assunto, então ativem aí as notificações, coloquem lá todas para você não perder nenhum vídeo dessa nossa nova série. Valeu, cavaleiros!